A polícia do Rio de Janeiro fez nesta tarde a reconstituição da morte do menino Henry, que aconteceu no início do mês no Rio de Janeiro. Quem acompanhou tudo e tem mais informações ao vivo para a gente é o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony. Como foi a reconstituição, hein? Boa noite, Augusto. Boa noite, Joyce. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Os peritos chegaram por volta das 2 horas da tarde ao condomínio aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, onde o menino Henry Borel, de 4 anos, morava com a mãe Monique Medeiros e com o padrasto, o vereador Dr. Jairinho, do Solidariedade. Eles passaram cerca de 4 horas aqui tentando reproduzir o que aconteceu na noite em que Henry morreu. A mãe e o padrasto não participaram dessa ação. Eles foram orientados pelo advogado, que chegou a pedir que essa reprodução simulada fosse adiada para a semana que vem. A defesa alega que a mãe, Monique Medeiros, ainda está em depressão e que o caso deveria ser investigado pela Delegacia de Homicídios e não pela Delegacia da Barra da Tijuca. Veja na reportagem. Para reproduzir os acontecimentos da noite em que Henry Borel morreu, os peritos levaram para o apartamento um boneco com as mesmas características do menino, que media 1,15 m e pesava 20 quilos. A ação foi acompanhada pelo advogado da mãe e do padrasto de Henry. Ao chegar ao condomínio, ele afirmou que o casal também quer que o caso seja esclarecido e justificou o pedido de adiamento da reprodução simulada. A gente está indicando perito assistente para atuar no local. Então a gente tem um profissional que a gente está contratado que queria que viesse, que se encontre em outro estado. Estamos no meio de um feriado com pandemia e a dificuldade de trazê-lo do Rio Grande do Sul para cá. Além disso, a Monique se encontra, assim como o Jairinho, sob efeitos de medicamentos, acompanhamento psiquiátrico. Mas a reprodução foi realizada mesmo com a ausência da mãe, Monique Medeiros, e do padrasto, o vereador Dr. Jairinho, do Solidariedade. A decisão foi do delegado responsável pela investigação, que não aceitou o pedido de adiamento. Hoje, o governador em exercício, Cláudio Castro, do PSC, admitiu que horas depois da morte de Henry, recebeu uma ligação de Dr. Jairinho, que contou o que havia acontecido. Castro afirmou que se limitou a responder que o assunto seria tratado pela delegacia responsável. Segundo o advogado de Dr. Jairinho, o telefonema não foi uma tentativa de pedir a interferência do governador. O vereador Jairinho e o Cláudio Castro, hoje o governador, o Cláudio já foi vereador, inclusive, já trabalhou na Câmara com eles, são amigos, assim como o vereador conhece inúmeras outras pessoas. A preocupação do Jairinho, assim como da Monique, sempre foi conceder maior transparência e maior justiça ao caso. Então não quer, em momento algum, que a figura dele como político possa gerar qualquer parcialidade que o prejudique. Desde o início da investigação, a polícia já descobriu que a empregada do casal limpou o apartamento depois da morte de Henry, na madrugada do último dia 8. Também encontrou contradições nos depoimentos de Monique e de Dr. Jairinho sobre a empregada ter sido informada da morte do menino. O laudo da perícia aponta que o corpo de Henry apresentava hematomas e ferimentos na cabeça e no abdômen, além de uma hemorragia hepática, apontada como a provável causa da morte. O casal afirmou à polícia que encontrou o menino caído no quarto e com dificuldades para respirar e o levou para um hospital da região. Henry já estava morto quando deu entrada na unidade.